Bom dia, galera! Sejam todos muito bem-vindos. A gente está falando ao vivo aqui do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. E eu quero me dirigir à galera do segundo ano médio, que está cedinho aqui sintonizado na gente. E mais especificamente ainda, um salve especial para os professores e principalmente para os alunos que já começaram a acompanhar a aula e muitos deles já estão pedindo aqui interação. Antes mesmo da gente falar do tema que a gente vai trabalhar, do aprofundamento, do componente, já fazendo esse link com a galera que está aqui nos acompanhando no chat, etc., eu vou aproveitar e chamar o meu colega aqui que está copilotando a aula comigo, o professor de Geografia, Antônio Russo, também conhecido como Tony Russell. Oh, muito bom. Bom dia. Gostei da introdução aí do meu nome aí, entendeu? Valeu, obrigado aí, guerreiro, aí pelo convite, né? É sempre bom estar aqui com você nessas aulas aí dos aprofundamentos e quando for aula de história também é uma prazer sempre estar com você aqui. E aí, você não vai comentar? Alguém já deu bom dia aqui para nós? Vamos lá, vamos aqui compartilhar os bons dias, como os nossos finados bons programas matinais. Lembra? A gente estava comentando outro dia na sala, verdade, né? A gente é daquela época do radinho com os programas matinais. Tem bom dia aqui para compartilhar? Não, ainda não, mas eles estão chegando. Sinto, assim, uma presença espiritual, então acho que daqui a pouco eles estão entrando. É a nossa antena. Isso. Muito bem. Tá aqui na tela. Vamos colocar na tela. Olha lá. A gente vai falar, então, da ressignificação do povo brasileiro, que é o componente curricular. Esse componente curricular, relembrando, ele faz parte da unidade curricular, que são tradições e heranças culturais. A unidade curricular, por sua vez, faz parte do aprofundamento, que é o Cultura em Movimento. Fecha em mim, eu preciso dar outro toque. Quando a gente fala em ressignificação do povo brasileiro, o que na realidade a gente está buscando aqui é que a gente construa um saber histórico que vá muito além da chamada história oficial, da chamada história institucional. É essa mesmo que você está imaginando, viu, meu aluninho? É aquela que você olha num site, é aquela que está no livro didático, é aquela que fez parte de toda a bibliografia e de toda a literatura que o acompanha aí na vida escolar. É aquela história grandona, né? Que fala de presidentes, de reis, de grandes movimentos sociais, de grandes movimentos políticos, de grandes movimentos econômicos. O que nos interessa agora é resgatar uma construção histórica partindo das pessoas comuns, das pessoas da sua comunidade. Como assim, professor? Elas têm história? Russão, uma pessoa comum também é cheia de história, não é? Os seres humanos em sociedade, né, como a gente até já discutiu isso também, ela tem aí a sua cultura, né, o seu movimento cultural. Nicolas falou bom dia. Muito bom dia, Nicolas. Bom dia, xará Nicolas. Do seu filho? Xará do meu filho, aí, que legal, isso aí, ó. Ele é xará do meu filho. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta também que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, Russão. Você, de alguma forma, já aprendeu algo acerca do passado, acerca da história, conversando com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais experiente? Poxa. Claro, isso aí, né? Acho que a melhor coisa, assim, quando a gente aprende fatos históricos é quando a gente está falando com uma pessoa, né, já com uma certa experiência de vida, né? Isso aí os indígenas fazem até hoje, né? Sim. Eles guardam as suas memórias, né, do seu cotidiano né? Eles não escrevem livros, né? Eles vão passando de geração para geração. Então é muito legal. Eu acho até prefiro, né? Com essas histórias assim. Meu avô, que era italiano, né? Ele participou da Segunda Guerra Mundial. Então ele contava as histórias da Segunda Guerra Mundial. E muitas histórias aí a gente vê em livros aí, né? E olha que você tocou em dois pontos que eu acho muito legal. Eu vou até dar uma aproximadinha aqui, né? Que dois pontos esses que eu acho muito legal, Russão? Por exemplo, quando você disse que muitas das memórias das pessoas comuns,
quando elas desabafam, quando elas trocam uma ideia com a gente, tem uma relação direta, ainda que seja em nível pessoal, com a grande história. A gente vê, de alguma forma, como as pessoas comuns, inclusive a gente, né? Nós acabamos sendo reféns desses grandes movimentos. E a nossa vida, de uma forma ou outra, é um pouco pré-determinada e teve que se adaptar a esses grandes movimentos. E outra coisa que eu achei legal é que, às vezes, isso acontece com frequência, muita coisa relevante, muita coisa bacana que jamais teria sido escrito por um historiador, que jamais estaria ali publicado num livro de história. A gente só fica sabendo quando a gente conversa com uma pessoa experiente e ela acaba trazendo, então, esse apanhado para nós. Que nem quando você falou do seu avô relacionado à Segunda Guerra Mundial, e aquilo deve ter trazido para ele experiências extremamente impactantes, não é só para quem luta, viu, gente? Uma guerra, ela impacta também para as pessoas que ficam em casa. Afinal de contas, você vai viver aí formas de restrições, formas de violência direta ou indireta, muitas vezes tão fortes quanto um soldado que está no fronte. E por que eu estou falando isso? O meu avô, ele fugiu da Guerra Civil Espanhola. Olha, que interessante. E eu só fiquei sabendo disso quando ele já estava bem velhinho. E ele começou a compartilhar com algumas pessoas algumas preciosidades que ele tinha naqueles baús de couro. E aí a gente descobriu cartas políticas, amizades que ele construiu no fronte durante a Guerra Civil e, principalmente, que o destino dele em direção ao Brasil foi para fugir dos fuzilamentos, das retaliações e dos massacres que o general Franco, que venceu a Guerra Civil, fez contra aqueles que lutaram pela defesa da democracia espanhola. Então, gente, voltando para cá, esse intermezzo aqui, né, que eu e o professor Russo estamos fazendo, ela serve para ilustrar bastante qual é a pretensão desse trabalho que nós queremos ter com vocês. Olha lá na tela. Olha lá na tela, vocês estão vendo a habilidade do eixo estruturante, é a S04, reconhecer produtos e processos criativos por meio de fruição. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. O que é fruição? Fruição, Russo, já aconteceu com você? Você dá aquela brisada e começa a refletir nas coisas, você entra numa vibe assim, não é de angústia. É quase que relaxamento, mas ao mesmo tempo você está curtindo pensar em algo. Você está tendo prazer. Muitas vezes a gente tem a fruição, não sei se você já teve essa experiência, quando a gente anda, sabe, pela cidade, e você fica lá sem pressa, olhando as pessoas, a paisagem, os prédios, sabe aquela vibe assim? Isso é a fruição. Vamos voltar para a tela, vamos voltar para a tela. Então, olha lá, reconhecer produtos e processos criativos por meio da fruição. Porque é muito comum, quando a gente está relacionado à fruição, envolvido pela fruição, a gente ter ideias, ter eurecas. E, a partir dessa fruição, vivências e reflexões críticas sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica e filosófica, política e cultural, em âmbito local, que é a comunidade em que você mora, regional, a gente está falando aí da cidade e do país, e global, numa perspectiva mais continental. Muito importante para o aluninho, compartilhar reflexões acerca da produção cultural como ferramenta de inserção social. Volta para mim. Quando a gente fala compartilhar essas reflexões como ferramenta de inserção cultural, eu estou frisando novamente. Essas ferramentas culturais serão coletadas através de memória local, a experiência das pessoas comuns como protagonistas e gente que constrói assim a história. Olha lá na tela, a gente está vendo aqui, memórias e cotidiano. Russo, eu vou fazer uma provocação aqui. Fazer uma provocação para ti. Não tem momento cabeção? Hoje não tem momento cabeção. Não tem, não combinei com os produtos. Se eu tivesse...
Sincerão, sincerão. Se eu tivesse combinado com os produtos, eu talvez tivesse. Agora, se os produtos me der um ok que tem, aí a gente pode até... Ó, Emily Caroline mandou bom dia, Vitória mandou bom dia e a Beatriz também mandou bom dia. Bom dia para as moças, todas elas com nomes muito elegantes, né? Muito bonitos. Emily Caroline. Pois é. Pode ser Emily Caroline. Olha lá. Não tem o Tony Russell? Ele se empolgou, né? Então, é. Ele se empolgou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Memória, na sua opinião, é a mesma coisa que história? Ah, não. Eu não considero como... Memória é uma coisa assim, até particular, vamos dizer assim. Às vezes fala, né, a memória, né, museu lá da memória, até fala do Museu da Memória, como você disse, história. Eu acho que tem diferença, você pode até me corrigir, se... Não, você começou bem dizendo que tem essa diferença. Comecei bem, terminei mal, ou comecei bem e não continuei? Não, sua autoestima tá boa, relaxa. Então tá bom. Você é o Tony Russell? Eu tô numa fruição, entendeu? Gostou da minha fruição. Gente, memória são lembranças. É aquilo que você guarda como recordações. Não significa que toda memória vai dar em história. Porque história, a gente bem sabe, né, Russo? Já é uma ciência. Já é uma área de saber. Uma ciência e uma área de saber que se apropria, que estuda, que coleta, que tem como ferramenta as memórias. Mas nem toda memória, e o Russo já tocou nisso, eu também, nem toda memória ela é registrada do ponto de vista documental. Ou seja, uma carta, ou seja, uma videografia e assim por diante. Mas, por exemplo, se você abre um álbum de fotografia, Russão, você é da época em que a gente tinha álbum de fotografia, não é? Tem ainda lá os álbuns antigos, né? Naquela época a gente tinha que revelar foto, né? Era legal, né? Era legal, fala a verdade. A família curtia colar nas pagininhas. Você ia lá na loja, né? O cara sabia tudo da sua vida também, dependendo da loja que você levava, né? É verdade. Agora eu tô comentando isso porque nos últimos 20 anos, pelo menos, as pessoas têm guardado essa memória, por exemplo... e até filmográfica, não é só fotográfica, em arquivos de smartphone ou de computador. Gente, eu preciso aqui dar um toque para vocês. Não é um alerta, tá? Eu mexo com história, eu trabalho com isso. É muito mais fácil você perder arquivos digitalizados do que aquele que, por exemplo, a avó guarda num álbum de família. A perspectiva, a chance de você... sem querer deletar esses arquivos, ou dar um pau numa máquina... É verdade. Ou alguém te roubar. Não, eu tô falando sério, porque mas eu já fui apesar que agora tem a disso. nuvem, né? A nuvem, ela ajuda, né, a você a organizar e tal. Mas tem muita gente que não usa a nuvem, né? Tem muita gente que não usa a nuvem, e mesmo a nuvem, de repente, se você der um comando errado ali e apagar, meu amigo, em questão de segundos, você perde absolutamente tudo. Ó, a Irene mandou um bom dia aqui para você, ainda diz, ó, estou acompanhando a aula... Sempre um aprendizado para o professor. E o Eric também mandou um bom dia. Desculpa cortar, mas é importante. Não. Né? É bem-vindo o corte aqui, porque a gente quer que quanto mais pessoas participem, componham conosco, sejam coautores da aula, melhor. Então vamos retomar aqui. Memórias são as lembranças, tá, gente? E é a partir das memórias que, se a gente organizar tudo direitinho e começar a estudá-las, a gente vai começar também a produzir história. Vamos voltar para o LED? Bota no LED, vamos voltar para o LED. Cotidiano. Cotidiano é o dia a dia, né? Que para muitas pessoas pode parecer uma rotina irrelevante. A gente não pode esquecer que é a soma desses dias que a gente vai construindo a história. E de que forma se relaciona essa memória e esse cotidiano? Através das experiências individuais. Experiências individuais essas que nos fornecem preciosas informações. Eu vou fazer um comentário aqui, volta para mim e para o Tony Russell. Querido professor, provavelmente, não sei, acho que você se apropriou desse dado, mas eu queria compartilhar com você e com todo mundo. Tem momento cabeção aí? Se tiver momento cabeção, é hora do momento cabeção. Tem momento cabeção? Hoje não tem momento cabeção. Não tem o momento cabeção, mas tem o rei do meme. Rei do meme. Quem é o rei do meme? Tá aqui o Sidney, o nosso intérprete de Libras. É o rei do meme, poxa. Eu não tinha visto. Sidney, como que você faria o momento cabeção assim?
Ele fez lá. Gostei. Nossa, até ó. Ele até inflou a bochecha. Inflou a bochecha. Ficou bacana. Você sabe quantos por cento a gente aproveita na história do planeta e quantos por cento a gente joga fora de informações? Você tem ideia? Deve ser assim Tem um estudo sério sobre isso. 97% de tudo que a gente faz, a gente joga fora. Nossa, você vê. Ou seja, toda a herança cultural que nós trazemos, conhecimento e aquilo que nos fez evoluir do ponto de vista cognitivo, Russo, resultou-se apenas em 3%. Você imaginou se a gente tivesse guardado uns 10%? Nossa, é verdade, né? E se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente, de repente, não deve se surpreender que boa parte daquilo que a gente produz, a gente também descarta o tempo todo. Eu não sei se já aconteceu com você a experiência de olhar o seu próprio passado e perceber que você não tinha a menor noção de que você tinha feito aquilo. Você não lembrava, você não tinha mais memória daquilo. Muitas coisas que a gente faz. Não é nem porque era criança, né? 3, 4 anos, não lembro por causa da idade. Mas muitas coisas que você fez assim há 4, 5 anos atrás, você não lembra mesmo. Sim, porque a gente trabalha com lembranças e principalmente com esquecimentos, com apagamentos. Vamos voltar aqui para o LED, olha lá. O dia a dia é resultado de uma construção histórica coletiva a partir da memória e do cotidiano. E é através da soma das experiências individuais que nos trazem preciosas informações, mais essa história coletiva construindo a partir de um resultado, de uma junção individual, que nós temos a aprendizagem e a palavra mais importante que está aqui, volta para mim, a consciência. Ou seja, é aí que eu começo a me apropriar da noção da realidade. Russão, a realidade acontece de uma hora para outra? Não. Ou ela é resultado de algo que veio anteriormente como um processo social? É um processo. Adquirir noções desse processo social que vão construir a realidade faz com que você não seja um alienado, faz com que você tenha a consciência da realidade e possa produzir aí reflexões cada vez mais sofisticadas, não só para melhorar a sua qualidade de vida, mas das pessoas do seu entorno e ter um impacto bastante poderoso nas boas interferências que você fará em seus projetos do futuro. Vamos trocar o LED aqui. A gente vai deixar aqui algo. A gente sabe aqui, né, Russão, que o aprofundamento, ele prevê que os alunos investiguem, que os alunos pesquisem, que os alunos façam reflexões. Então, a gente está propondo uma aqui. Memória é o mesmo que história? E olha que a gente já andou conversando sobre isso. As histórias contadas são diferentes das histórias lidas? Isso é muito importante, viu, galera? Porque nem tudo que está registrado como uma grande história tem a mesma qualidade de registro sobre as pessoas locais. Lembrando que as pessoas locais têm muito menos poder e muito menos ferramentas para poder fazer esses registros e mostrar como elas se relacionam diretamente com a chamada grande história. Volta para o LED. A palavra tradição é positiva ou lembra algo ultrapassado, antiquado? Se eu tivesse que fazer essa pergunta para você, Russão, o que você diria? Eu diria que... O que eu posso dizer? Tradição é importante para você? Tradição é importante. Não é antiquado, né? Tem certas coisas que tem, É né? bom a gente resgatar essa perspectiva, porque a gente está falando de uma molecada que produz tudo muito rápido e esquece de tudo também muito rápido. Mas a gente não quer esquecer da sua participação. A gente vai chamar agora a vinhetinha e você que está com a gente, quer participar pelo chat e principalmente online, vai lá, bota o dedinho, chama a gente, vamos trocar uma ideia ao vivo e a cores aqui com o Centro de Mídias. Produça, vamos rolar a vinhetinha para a gente começar a fazer a nossa interação. Estou torcendo para que vocês participem. Participe Vamos lá, aí, galera. pessoal do chat aí, participe.
Agora a gente fica na cota da participação da galera e a gente está torcendo para que isso aconteça, né? Eu tinha deixado, inclusive, essa questão aqui, se memória é o mesmo que história, se as histórias contadas são diferentes das histórias lidas, tá? E a palavra tradição, para essa galera tão jovem, tão conectada, se ela é vista como algo positivo ou se lembra algo mofado, antiquado, superado, etc, e etc. Além disso, bota lá no LED. A gente tem aí um outro convite para que nós façamos algumas reflexões. Pode ser numa roda de conversa entre os alunos, pode ser o aluno individualmente anotando e trazendo aí a sua participação. Olha lá, a proposta. Compartilha com a gente uma informação que lhe pareça relevante, coletada a partir da memória de alguém que você conheça. Pode ser, inclusive, um colega do lado, pode ser, inclusive, o próprio professor, pode ser, inclusive, a sua própria memória. A gente vai ficar esperando aqui a possibilidade de uma conexão, seja ela via chat, seja ela online. Tem alguma coisa no gatilho aí, produça? E você, Russo? Então, a Irene falou que adorou aí, tá adorando vocês aí, então. Ela me adorou também. Mandou 3 coraçãozinhos. Vamos dar um coraçãozinho pra ele. Coraçãozinho. O meu não vai nem ser com mãozinha, vai ser assim. Ai, pronto. Que lindo. Vai ser gigante. E depois fala que o meu é ruim, hein? Pelo amor de Deus. Esse dá... Ô, Ivan, esse aí, pelo amor de Deus, hein? Nossa, e ela deu os parabéns aí pela aula, né? Legal. Agora Muito só obrigado, falta participar ao vivo, né? Muito obrigado. Inclusive, a gente pode até amadurecer a ideia no futuro, né, Russo? Já que a gente quer que a galera interaja com a gente online, por que não trazê-los aqui para o estúdio também? Sim. Assistir uma aula junto aqui com a gente, né? E poder simular uma aula presencial aqui também, online. Temos alguém no gatilho? Ainda não, né? O ano passado teve aí umas aulas no auditório, foi legal. Pessoal, Oi? Teve um pessoal já no auditório, já tendo umas aulas. Tive o privilégio de dar uma aula junto com o Giba, né, de geografia. É legal quando você se sente na sala de aula, né? Essa interação já dá um... Né, se eles participassem mais, já seria um ambiente tipo sala de aula, né? Uhum. Mas é legal. Eu acho que mais é questão de adaptação, né? A gente está no começo também. Está no começo, eles também tem aquela máxima que dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Não, vai começar antes, né? O carnaval ainda está meio longe. E né? a gente está torcendo. Quanto antes começar, a educação melhor. tem que começar antes, né? Quanto mais né, tiver, né, melhor, né? Principalmente na educação. E o estudante que está nos vendo, o professor também, nem precisava dizer, mas é bom a gente aqui frisar, a gente tem muito aqui o compromisso, mesmo com a aula sendo online, de tentar fazê-la a mais calorosa, a mais afetiva possível, para a gente poder humanizar essa linguagem, não ficar com uma cara de distanciamento, de algo frio. Pelo contrário, professor Russo, eu e toda a equipe aqui do CMSP somos professores de sala de aula e somos professores da rede pública. Então, a nossa ambientação, a nossa vivência, a nossa experiência, ela é de sala de aula. E mesmo dotado de todas essas ferramentas, a gente tenta trazer esse ambiente aqui para dentro do estúdio. Agora, ficaria tudo mais legal se o aluno, remotamente, ou até, quem sabe, no futuro próximo, presencialmente, possa fazer aqui uma interação conosco. Tem mais alguma coisa aí, Russo? Não, por enquanto, nada, mas é importante aí a participação, né? Que nem o Guerreiro falou, né? A gente está aqui, né? Passando aí da melhor maneira possível aí os conhecimentos e de um material novo, né? Tanto para vocês aí como para nós. A gente já está, né, já vendo tal e produzindo esse material de uma maneira até, né, mais humana, né? Porque, né, passando do caderno de vocês para, né, as aulas, ela fica mais humana, né? Então, interessante retratar isso aí para vocês. E participem, né? Vamos colocar aqui no LED. Eu vou aproveitar aqui para fazer um comentário. Olha lá o LED. A gente já falou se memória e história, a gente já fez aqui algumas reflexões. Histórias contadas são diferentes das histórias lidas? O que você acha disso, Russão?
Acho interessante. É verdade. Eu acho assim. Você acha que são mais iguais ou mais diferentes? Não. Uma coisa é você ler o livro de história e a outra coisa é quando você ouve a memória pessoal, a memória de um morador local, a memória de um familiar falando sobre a memória do passado dele. Você acha que é igual ou é diferente essa história que a gente vê no livro e esse passado narrado por uma pessoa da sua intimidade? Com certeza eu acho mais significativo a pessoa, né? Porque ela vai contar o que realmente aconteceu. Não que o livro não conte, mas às vezes ela faz aí uma ficção, né? Faz uma simbologia, né? Do fato retratado. É a mesma coisa, vou falar do processo inverso, que você sabe muito bem disso. Ler um livro ou assistir um filme? O que é melhor? Eu prefiro assistir ou ler o livro. Porque o filme ele é mais resumido, ele vai retratar de uma maneira, né, vamos dizer assim, hollywoodiana que se fala. Né? Muitas vezes ele é obrigado a fazer uma adaptação da história, e aí ele vai mudar personagens, ele vai mudar o próprio encaminhamento do roteiro, ele vai ter que se adequar à perspectiva de gerar lucro. Isso, exatamente. E essa pressão muitas vezes impõe ao diretor determinadas mudanças que impactam na obra. E tem também uma coisa curiosa, né, Russão? Quando a gente lê, a gente exerce a fruição. Você fica imaginando os personagens, as situações, você cria todo um campo de abstração. Tem uma pessoa no gatilho? Vitor, vamos ver se a gente consegue fazer com que role aqui a conexão e ele entre. Vitor me lembra Vitória. Vamos torcer. Aí, ó, tá entrando. Vitor Celes Pedroso. Vamos lá, Vitão. Aí, ó, tá aí a imagem do Vitor. E aí, Vitor, tudo bem? Pode falar, Vitor. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Dá para dar uma aumentadinha no seu som aí, Vitor? Tá no máximo. Tá, então tá, agora deu, agora ficou legal. O que você manda aí? Conta pra nós. Então, em relação a essa questão da memória e da história escrita, a história contada pela memória envolve muito a questão que a pessoa viveu de um modo subjetivo, então ela não vai ter fidelidade à realidade, porque tudo que ela está contando, ela viveu aquela situação a partir dos olhos dela. Já no que a história escrita transmite, é tudo uma questão mais generalizada. É verdade. O que ele falou é uma coisa bem legal, Russo. Você tá me ouvindo bem aí, Vitor? Tô. Faz um joinha se você estiver me ouvindo bem. Beleza. Ele falou uma coisa super legal, porque quando você fala, Russo, você usa a linguagem do corpo. E ela também está comunicando expressões, sentimentos, emoções e impressões. Quando você faz o desabafo pessoal, os seus filtros, eles tendem a ficar mais flexíveis. E aí você consegue, vamos usar aqui uma expressão clássica, ser muito mais sincerão em relação às suas memórias. Isso não significa que você também invente alguma coisa, exclua algo que você não quer. Você já viu o pessoal que pega a foto e corta a foto? É verdade. Né? É absolutamente normal que quando a gente fala de memória, a gente faça alguns filtros. Mas como o Vitor apontou, e eu achei bem legal, a história escrita, os filtros são bem maiores. É verdade. E por que, meu caro Vitor, o filtro é bem maior? Porque quando a história vai para a literatura, quando ela é escrita, eu preciso de provas. Eu preciso, então, de documentação, de dados, eu preciso de números que comprovem. Quem já leu livro de história, o Vitor já deve ter lido, você também, sabe quando tem as notas lá dizendo? Né? Você precisa de documentação que prove. Então, foi muito bem trazido aqui pelo Vitor essa impressão. Vitor, a gente está aqui concluindo a aula. Eu queria de coração agradecer sua participação e convidar você para que nas próximas vezes você venha aqui falar conosco, ok? Forte abraço!
Tchau pra galera. Falou, valeu, Vitor. Valeu, Irene. Ó, a Irene falou que deu risada, que provavelmente do seu coração, né? Mandou aí o Pedro Henrique também. A Rafaela aí falou bom dia. Valeu, forte galera. abraço aí, pessoal. Tchau, Eu tchau. sou um romântico. Tchau, tchau.